São Lucas. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único cuja mãe até era viúva. Muita gente da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Depois, aproximou-se e tocou no esquife, tendo parado os que o levavam. Então disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto sentou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus entregou-o à sua mãe. Toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: apareceu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é admirável o fato de nosso Salvador realizar os milagres. O final do texto do Santo Evangelho nos falava da fascinação que causava no coração dos de sua época ao verem as maravilhas que ele fazia. Eles viam, eram eles que contemplavam, que testemunhavam o Senhor fazendo os cegos enxergar, os endemoniados ficarem livres, os mudos falar, os pães e os peixes serem multiplicados, e ainda mais este milagre de ressuscitar os mortos. Ninguém teria este poder senão Deus. Na Escritura aparecem alguns relatos de ressurreição de mortos, e não são muitos. Na história de Elias e de Eliseu no Antigo Testamento, 3 ressurreições. Na época dos apóstolos, 2. Nos Santos Evangelhos, 3. Esta que ouvimos, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Além daqueles outros muitos que o Evangelho diz que no momento, na hora da morte do Senhor, ressuscitaram. Mas apesar de não serem muito numerosos estes relatos de ressurreição de mortos, foram sem dúvida muito mais numerosas as ressurreições que nosso Senhor realizou. Quem diria que não aconteceu uma verdadeira ressurreição na vida de São Mateus ou de Zaqueu? Quem desconfiaria que não foi uma autêntica ressurreição o que ocorreu na vida daquela pecadora arrependida, que chora os seus pecados e derrama os seus perfumes aos pés do Mestre? Quem teria dúvida que todos aqueles que jaziam nas trevas e contemplaram a luz do sol nascente que lhes veio visitar, não experimentaram uma verdadeira ressurreição? É preciso recordar, acima de tudo, que não é apenas para esta vida que se pode morrer. Aliás, nosso Senhor nos alerta em outro texto do Santo Evangelho que não devemos temer aqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. É preciso temer aquele que pode tomar a vida e lançar a alma no inferno. É preciso ter diante dos olhos que a vida deste mundo passa, que o lugar daquele filho da viúva de Naim ou de qualquer outro defunto será também o nosso.
e que por isso mesmo é preciso cultivar vida interior, vida espiritual, cuidar da vida eterna. Os santos padres viam nesta viúva do Evangelho que escutamos uma imagem da igreja. Pensem como sofria esta mulher viúva enterrando seu único filho. A igreja chora e sofre quando vê seus filhos mortos pelo pecado e apresenta-os ao Senhor para que recuperem a vida. Santo Ambrósio dizia que a igreja é mãe, que com muita dor intercede por cada um de seus filhos, como aquela mãe viúva. E Santo Agostinho completa: a igreja mãe alegra-se diariamente com os homens que ressuscitam nas suas almas de sua morte espiritual. Vejamos, portanto, neste filho falecido, levado em cortejo, a imagem de nossa alma, quando acabamos por nos afastar de nosso Deus e do pecado. Ali estamos nós. Ah, se pudéssemos ver como fica a nossa alma com o pecado. Ah, como iríamos nos dedicar à penitência, à santidade, talvez à semelhança dos pastorinhos de Fátima, que quando têm a visão do inferno, começam a se esforçar muito mais para se converter e para rezar pelos pobres pecadores. E como por vezes acabamos nos dedicar pouco às coisas espirituais. Já perceberam como tem tanta gente que se preocupa muito com o futuro e com as coisas deste mundo? Horas e mais horas dedicadas no trabalho, dedicação às vezes sobre-humana para aperfeiçoar-se nos negócios, horas dedicadas em exercícios. É preciso sim cuidar e fazer bem feito aquilo que nos é confiado, os estudos, o trabalho, ou mesmo de nossa saúde, mas, meus irmãos, é preciso cuidar da alma, é preciso cuidar da saúde da vida interior, cuidar da vida eterna. Quantos perdem horas diante da TV, mas acham que a missa dominical de 1 hora e pouco é perder tempo. Quantos passam fome voluntariamente em jejuns intermitentes, mas se lhes falarmos de um jejum com propósito espiritual, ou mesmo de uma abstinência às sextas-feiras, dizem que somos loucos. Enquanto ainda estamos a caminho, busquemos a conversão. Aproveitemos que ainda não morremos de fato, ainda que tantas vezes tenhamos morrido pelo pecado, para buscar o Senhor e a sua misericórdia. Ele olhará para o nosso coração arrependido, com a mesma compaixão que olhou aquele filho morto de sua mãe viúva. A igreja é mãe que chora pelos seus filhos, mas é também mãe que abre para eles as portas da misericórdia. É o que a igreja faz conosco. Abre-nos as portas da misericórdia. Abre as portas da misericórdia para aqueles que se convertem. Não pode fazer nada, no entanto, com quem escolhe voluntariamente negar o Senhor e a fé, e como nós rezamos no ato de desagravo ao coração de Jesus, não pode fazer nada com aqueles que querem sacudir dos ombros o jugo suave da lei de Cristo. A igreja faz isto conosco. Aliás, já fez isto conosco.
pelo santo batismo, já nos ressuscitou. A cada confissão, de novo, nos ressuscita. A cada Santa Missa, de novo, nos alimenta com o pão vivo descido do céu, que dá vida ao mundo, do qual quem comer não morrerá jamais. A confissão e a comunhão frequente são este constante passar do Senhor em nossas vidas, como passou na cidade de Naim. Quando nos confessamos, podemos experimentar todos esta misericórdia e força do nosso Deus, que pode ressuscitar. Quando comungamos, comunhão bem feita, com devidas disposições da alma, nós reforçamos nossa luta contra o mal e nossa decisão pelo Senhor. Dizia-nos a epístola: aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Semeemos, pois, na vida espiritual. Cultivemos nossa vida interior, vivendo segundo a vontade de nosso Deus, e assim nós poderemos colher também a vida divina. E se porventura há algo em nós que ainda está morto, o pecado, pelo afastar-se do Senhor, ainda é tempo, mas não sabemos quanto, ainda é tempo de buscar o Senhor e a sua misericórdia, de buscar aquele que tem o poder de nos ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.